Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao Diálogos Unbox, Ciência, Sustentabilidade e Inovação. Eu sou Gilberto Hockmann, da editoria da Unbox e pesquisador da Fiocruz. Essa atividade, uma conversa, Diálogos Unbox, é resultado da parceria entre a Unbox, a Fiocruz e o Colégio de Altos Estudos da UFRJ, e discutirá sustentabilidade e inovação nas ciências sociais e, por que não dizer, das ciências brasileiras, em especial a emergência de temas transdisciplinares, tais como desigualdade, saúde, meio ambiente, entre outros, enfim, objetos transversais, que reforçam a necessidade do diálogo em um novo patamar das nossas ciências sociais com as demais ciências, em especial no momento de crise e ataque, né, a todas as ciências. Essa parceria se iniciou este ano com 2 programas de debate sob o título Desafios das Ciências no século XXI, no canal Saúde da Fiocruz. Esses programas estão disponíveis na página do YouTube da Unbox. Para dialogar, e já agradecendo muito, né, a disponibilidade, convidamos pesquisadoras, professoras, lideranças institucionais e intelectuais, não apenas em suas áreas, mas na ciência brasileira. Cientistas que têm a minha, a nossa admiração e respeito. Convidamos Elisa Pereira Reis, que é doutora pelo MIT, professora titular da UFRJ, com cátedra no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, cátedra Processos, Tendências e Cenários. É bolsista do CNPq. Elisa é membro titular da Academia Brasileira de Ciência e da ODO, Academy of Science for the Advancement of Science in Developing Countries. E tem diversos prêmios e comendas nacionais e internacionais. Participou e liderou inúmeras coordenações, comitês e conselhos científicos das áreas de ciências sociais no Brasil e no exterior. Elisa foi presidente da Unbox em 96 e 98. Destaco que Elisa recebeu da Unbox, nessa semana, o Prêmio de Excelência Científica por sua carreira na área de sociologia. Obrigado, Elisa, por ter aceito essa conversa e estar participando dessa parceria entre a Fiocruz, a Unbox e a UFRJ. Helena Nader, doutora em Biologia Molecular pela Unifesp, professora titular da Unifesp, bolsista do CNPq. Helena é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e também da UOD, Academy of Science for Advancement of Science in Developing Countries, entre muitas outras participações institucionais, e tem diversos prêmios e comendas nacionais e internacionais. Participou e liderou inúmeras coordenações, comitês e conselhos científicos das áreas de biologia e instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior. Helena Nader foi vice-presidente entre 2007 e 2011, presidente de 2011 e 2017 e é presidente de honra, desde 2017, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Muito obrigado, Helena, pela possibilidade e disposição dessa conversa. Nízia Trindade Lima é doutora em Sociologia pelo antigo UPERJ, hoje IESP-UERJ, é pesquisadora titular da Casa de Oswaldo Cruz Fiocruz, é professora associada do IESP-UERJ, também bolsista do CNPq e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, empossada recentemente. Nízia é a primeira mulher e cientista social a presidir a Fiocruz desde a sua criação em 1900. Eleita em 2017, cumpre agora o seu segundo mandato, né, 21-24, como presidente da Fiocruz. Nízia também foi presidente, foi vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz e foi diretora da Casa de Oswaldo Cruz entre 98 e 2006. E tem diversos e muitos prêmios e comendas nacionais e internacionais. Além de seu trabalho no campo da sociologia, Nízia é protagonista na saúde pública brasileira e na saúde global, além de liderar a Fiocruz na resposta à emergência sanitária da Covid-19. Destaco, nesse momento, a sua copresidência do Grupo Diretor de Recuperação Econômica para aconselhar sobre o desenvolvimento de um roteiro de pesquisa das Nações Unidas para a recuperação Covid-19 e é também, a partir de 2020, membro da Comissão Lancet Covid-19. Obrigado, Nízia, por essa possibilidade da gente conversar. A minha questão, para começar, é exatamente, quer dizer, nesse momento que a gente está vivendo, não só de
crise geral econômica, política e sanitária, mas também de crise, também de confiança na ciência, quer dizer, a importância do diálogo, né, para as ciências sociais, né, com as demais ciências, né, em torno exatamente da possibilidade de você avançar no conhecimento, em torno do que eu chamei na introdução, né, desses objetos que não podem mais ser, vamos dizer, apropriados por caixas disciplinares. Então, a gente tem um desafio, que é o desafio, enfim, não só de ultrapassar a crise, né, mas ultrapassá-la também pensando nessas novas possibilidades. Então, a partir exatamente dessa provocação, eu abro para a Elisa fazer seus comentários e a gente continua com Helena e Nízia. Obrigada, Gilberto. Assim, boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui para conversar com 3 grandes amigos, 2 colegas de academia e 2 ex-alunos muito queridos. Partindo da pergunta, ou colocação do Gilberto, né, eu diria que, na verdade, esse momento que nós estamos vivendo, como você chamou a atenção, Gilberto, é também um momento que é muito peculiar à ciência. Tá? Eu queria comentar um pouco o momento da ciência, tá? Para depois passar a falar sobre as outras coisas. A impressão que eu tenho é que, no presente, eu estou falando agora já de talvez mais de uma década, mas no nosso presente, digamos, no século XXI, vai ficar melhor, assistimos a um movimento convergente dentro da comunidade científica sobre a necessidade de estreitar o diálogo e a colaboração mesmo, a colaboração efetiva entre as diferentes disciplinas, e mais ainda que é preciso superar as barreiras erigidas em torno de noções como ciências exatas ou ciências duras versus ciências sociais. Eu acho que não se trata de propor treinamento interdisciplinar, que quase sempre se traduz em noções superficiais sobre mais de uma disciplina. A proposta que me parece emergir agora é cada vez de forma mais clara que, ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer a especificidade de cada disciplina, precisamos também tratar de avançar na abordagem de problemas com o concurso de dos aportes distintivos de cada uma delas. Eu penso que esse movimento pode ser visto como uma passagem de uma nova configuração da maneira como vemos o desenvolvimento científico. Isto é, nos últimos séculos, o conhecimento científico avançou tremendamente com base no recurso à especialização, como eu acabei de mencionar. Eu não acho que a especialização vá regredir. O que continuará a acontecer nesse novo momento de vida da ciência é que emergirão novas configurações a partir do sucesso de algumas colaborações específicas. A exemplo que a gente já está vendo acontecer no caso da bioquímica, da biofísica e de outros casos muito bem-sucedidos. Aliás, eu sempre me lembro que o Weber dizia que onde surgirem novos conhecimentos, surgirão sempre novas disciplinas, novas especializações. Mas esses novos conhecimentos emergem exatamente da interação entre disciplinas. Então, quando eu falo desse diálogo e de colaboração entre disciplinas, eu penso que o próprio avanço da ciência e da tecnologia, ao nos dar recursos intelectuais e comunicativos para explorar nossas questões, nos propicia também pensar em problemas que demandam o concurso de outras disciplinas. Por exemplo, Big Data. À medida que você tem informações maiores sobre as coisas, é quase um movimento natural você perceber que você precisa de outras disciplinas para dar conta do que está acontecendo. Por exemplo, como é que a gente aborda a crise ambiental sem recorrer às ciências naturais e sociais simultaneamente? Nós sabemos muito mais hoje sobre as dimensões naturais como das sociais desses problemas, exatamente porque os avanços até tecnológicos, eu penso, por exemplo, na possibilidade de usar inteligência artificial e cruzar conhecimentos, e isso nos ajuda a pensar, explorar os recursos dos 2 grandes ramos que eu estou falando aqui, sociais e naturais, ou sociais e ciências da vida, né?
Se a gente pensar nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o nosso diálogo aqui é pensando em sustentabilidade, né, a gente vê que todos os 17 demandam alguma forma de transdisciplinaridade. Um exemplo ainda mais saliente no momento, que é o da pandemia, como já foi mencionado, né? A pandemia escancara o fato de que o problema demanda o envolvimento urgente de ciências da vida e ciências sociais. Mas se essas observações que eu estou fazendo sobre esse processo de interdependência de práticas científicas são fáceis de observar, isso não quer dizer que o caminho da transdisciplinaridade é fácil. E nem está claramente traçado. É aí que eu acho que a gente precisa trabalhar. Ainda são muitos os preconceitos recíprocos que, como a própria palavra preconceito sugere, criam barreiras antes das pontes. E será preciso sedimentar elementos. Eu me lembro do Durkheim, que fala dos elementos pré-contratuais do contrato. Eu acho que para a gente colaborar, nós temos que estar de acordo com alguns princípios. E eu creio que estamos. Os princípios éticos da ciência são os mesmos. O valor da ciência é o mesmo para todos nós. Então, o que a gente precisa é se exercitar na colaboração. Convencemos a nós mesmos que, estreitando a nossa convivência, nós nos tornamos mais aptos a enfrentar os desafios postos ao conhecimento, conhecimento esse que deve ser e é instrumento valioso para a busca de um futuro sustentável. Acho que eu vou parar por aqui com a minha primeira manifestação para ouvir os colegas. Helena, enfim, de uma cientista social para a biologia molecular. Para mim, Gilberto, é uma honra estar aqui com a Elise e a Anísia, pessoas que eu admiro, vocês três, profundamente. E falar depois da Elisa é quase missão impossível, né? Eu vou trazer alguns pensamentos. Como ficou já evidente pela fala da Elisa, o que nós, a humanidade, está enfrentando mesmo desafios sem precedentes, não só em relação à mudança climática, à perda da biodiversidade, mas, em especial, eu diria, ou tão importante ou mais importante que o aumento da desigualdade e tudo isso relacionado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de ser mais otimista e achar que ainda daria tempo, né, para a Agenda 2030, ou seja, temos só mais 7 anos, 8 anos. E nós estamos, essa pandemia mostrou que nós andamos para trás. Andamos para trás no seguinte sentido: a desigualdade, é só olharmos, por exemplo, a vacinação, ficou evidente. Países ricos, embora estejam doando, ainda muito aquém do que o mundo precisa. Então, você vê populações que não tiveram acesso à vacina e outras populações onde o excesso de vacina existe e as pessoas se recusam pelo negacionismo da ciência. Isso está acontecendo. E país muito rico como é os Estados Unidos. Então, eu acho que essa realidade do futuro humano, e é claro, realidade do futuro planetário, está na hora de ter esses debates como vocês estão propondo. Os diferentes atores, sejam os pesquisadores, professores que estão desde o ensino básico até as universidades, os institutos, o governo, né, nos seus diferentes níveis, a sociedade, repensarem sistematicamente o que nós queremos, que mundo queremos. Sem a articulação de todos,
eu vejo que teremos dificuldades de alcançar nossos objetivos. Quando a gente vê a pobreza, né, e a desigualdade, são problemas éticos, profundos. Quando a gente vê, como nós vimos, acho que foi semana passada, ou ainda esta semana, no Ceará, as pessoas buscando comida em caminhões de lixo, como é que a gente pode assistir isso? Então, a pobreza e a desigualdade são problemas éticos tão profundos, e vocês sabem isso melhor do que nós, por isso que o trabalho conjunto tem que acontecer urgentemente. Elas também levam a questões de saúde e de meio ambiente, né? Como é que você mantém um meio ambiente com uma injustiça social tão grande? Como é que você dá para as pessoas confiança, estabilidade? Então, são desafios, como bem colocou a Elisa, éticos, além de práticos. E o imperativo moral de cuidar das gerações de humanos e do ambiente tem que estar presente no imaginário popular, tem que estar presente entre todos. E eu vejo, e partindo já para a conclusão, eu vejo da seguinte forma: a pandemia nos ensinou muita coisa. A pandemia mostrou que o valor da ciência. É claro, os reticentes vão ser reticentes eternamente. É chocante ver, ainda hoje, colocações sobre o kit Covid feito pelo próprio presidente da República ontem em Pernambuco, com todas as evidências, mas para a maioria das pessoas isso já ficou claro, já ficou evidente. A outra coisa é o diálogo com a sociedade. Eu não me lembro de uma situação aonde mídia escrita e televisiva e de rádio tão interessados em ouvir o que a ciência tinha para dizer. Então, eu vejo que nós deveríamos aproveitar esse momento e manter acesa essa chama com mais debates sobre a utopia. Eu vejo, por enquanto, que a Agenda 2030 ela é genial, mas ela ainda é uma utopia. Alcançar tudo aquilo, mas eu tenho que ter um foco. E meu foco é utópico, maravilha. Eu gosto de buscar aquilo que seria perfeito. Então, acho que a gente poderia ter isso e estreitar. Aonde eu tenho ido, quando me chamam para falar sobre a ciência brasileira, faço questão de levar os dados das humanidades. E faço questão de mostrar que vocês, dependendo da área, estão acima a média mundial de impacto. Não em todas, mas estão em algumas áreas. Então, as ciências humanas são as que vão, junto com as demais ciências, traçar o futuro para sair dessa crise. Era isso. Queria agora ouvir a nossa colega Nízia. Obrigado, Helena. Nízia? Bom, antes de mais nada, eu quero compartilhar a minha alegria, Gilberto, amigo, querido, de estar aqui hoje com vocês. É algo que nos traz esperança também, como é importante estarmos juntos, ainda que não possamos estar presencialmente ainda. É uma satisfação também estar com Elisa,
querida professora, né, como eu falo com muita satisfação, e eu digo isso também com a satisfação de ouvir aqui suas reflexões, assim como Helena Naber, né, uma querida colega também, amiga, que admiro tanto, e que traz aqui a sua vivência como pesquisadora, como membro da SBPC, ambas da Academia Brasileira de Ciências, como eu também, a academia esta que, junto com a SBPC, tem travado uma luta fundamental para a garantia dos recursos à ciência brasileira, mas para a garantia da voz, não é, da comunidade científica, em consonância com os grandes desafios que já foram aqui mencionados. Eu tenho uma grande concordância do que já foi dito por Elisa e por Helena, e não, portanto, apenas reitero a minha convicção da importância do diálogo entre campos disciplinares e entre pesquisadores a partir de uma agenda de problemas contemporâneos, isso vale para todas as áreas do conhecimento, e assim como Helena, eu também compartilho essa visão sobre a importância de termos um telos, uma utopia, e o que significa de pactuação positiva a Agenda 2030. Também acaba por combinar dois papéis, né, experiência, a de ser cientista social, de ser socióloga, com atuação no POX, em particular no grupo de pensamento social, e, ao mesmo tempo, de ter essa trajetória na Fiocruz e estar presidindo a instituição hoje. Então, eu gostaria de começar com uma inquietação sobre o papel das ciências sociais neste contexto de diálogos tão importantes. Não é? A discussão sobre a interdisciplinaridade não é nova. Eu lembrei até, Elisa, um livro que a UERJ organizou, as assim chamadas, né, ciências sociais, em que essa questão da interdisciplinaridade era muito colocada, havia um capítulo seu muito interessante, mas eu creio que, em relação a alguns desafios e problemas da sociedade, em outros momentos fomos mais chamados a este diálogo. É claro, como todo diálogo, sempre é uma via de mão dupla, né? Trata-se também de um movimento que nós, cientistas sociais, devemos fazer. E eu creio que, aí, assim, pensando em alguns desafios recentes, até mesmo no campo da saúde, já que a pandemia nos impacta de uma maneira tão forte hoje, não é? Também a importância de pensarmos, como, por exemplo, na epidemia de HIV, a epidemia de AIDS, não é? Como foi tão central o papel das ciências sociais em diálogo com o campo biomédico, com a saúde coletiva. Não é? Isso não está se verificando com a mesma intensidade neste momento, ao menos na comunidade científica do nosso país e na nossa sociedade em geral. Então, eu também queria provocar as colegas, Helena colocou que é do campo biomédico, mas que é uma pessoa, uma pesquisadora que pensa o papel da ciência, não é? Você colocou a sua visão, mas não vemos essa questão com a mesma visibilidade, mesmo na mídia, não é? Em relação a outros conhecimentos. Por que isso? Né? Então, é também uma pergunta que eu faço. Ao mesmo tempo, eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito interessante, recente, não é? Que eu tive, que foi ter sido convidada para integrar o conselho da CEP, que é a Coalizão para a Inovação e Preparação de Epidemias, e antes de integrar, eu fui convidada e houve diálogos com vários integrantes, não é? Com a coordenadora da coalizão, e eu achei muito interessante, eu acho que é muito pedagógico compartilhar isso. Porque uma das questões que me foi colocada foi, além de presidir uma instituição com a importância da Fiocruz, você é uma cientista social, você é uma socióloga. Então, esta palavra faz falta ao pensarmos não só a atual pandemia, mas as emergências como um todo.
Além disso, na sua trajetória e lá na Fiocruz, como instituição, muitas vezes é difícil dissociar, há um diálogo muito grande com a sociedade civil e com movimentos sociais. Então, eu queria frisar esses 2 pontos, porque eu considero também que, a despeito da ciência estar muito presente na mídia, nós não conseguimos, aí não só os cientistas sociais, mas eu acho que nós, pela natureza dos estudos, a própria sociologia da ciência, os estudos da ciência, talvez pudéssemos contribuir mais para uma reflexão de natureza mais geral sobre essa relação entre ciência e sociedade. Né? Não se trata só de defender a explicação do campo das ciências sociais, mas como que nesse diálogo interdisciplinar podemos favorecer isso. Uma das reflexões, não é, que eu tenho feito, e vários colegas, né, especialmente na casa de Oswaldo Cruz, onde sou pesquisadora, com tantos colegas como Gilberto, como Simone Croft, tantos colegas, uma discussão também sobre a ideia, né, de que o negacionismo à ciência muitas vezes se vale da mesma estrutura argumentativa, da busca de evidências para se contrapor ao discurso científico. E muitas vezes apelando para a crítica à ciência, para a visão pós-moderna, para autores desse campo, não advogaram, na verdade, um discurso anticientífico, mas colocaram em questão a forma de vermos a produção das verdades, a busca da verdade dos próprios fatos científicos. Então, acho que isso é muito importante, não é? A CPI que terminou agora, nós vimos esse processo, né? Pessoas, é como se você tivesse 2 campos, né, opostos, os contra e os a favor, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina, o que eu acredito que seja péssimo como esclarecimento à sociedade, né? Quando, na verdade, se trata de pensar que a ciência se valida com a produção de consensos a partir de evidências, como Roberto Lente, né, que é um neurocientista, publicou nos seus artigos, na verdade, ela se caracteriza por métodos no plural, mas que tem a questão da validação pelos pares, da busca de uma universalidade, de vários critérios, né, para essa discussão. Então, eu gostaria de colocar mais esse ponto para o nosso debate. Por fim, eu tenho discutido muito, e aí retomando um artigo que escrevi já há muitos anos, a Sociologia da Ciência de Robert Merton, especialmente na discussão que ele propõe entre ciência e democracia, não é? Mostrando, a meu ver, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, como é ilusória a visão da autonomia da ciência, que a ciência se caracteriza por certos padrões, e por não só metodológicos, mas por um ethos, né? E eu acho que nós estamos falando de ética em relação à desigualdade, mas também podemos falar de um ethos em relação à ciência, né? Alguns valores compartilhados e que só podem ser plenamente realizados em contextos democráticos. A experiência da Segunda Guerra foi traumática, né? Não só pela vigência do totalitarismo, não só pelo genocídio, por tudo que conhecemos, mas também pela utilização dos recursos da ciência e tecnologia de uma maneira absolutamente contrária aos valores que estamos discutindo aqui, de maior igualdade, de justiça e de democracia. Então, eu gostaria de deixar aqui essas ideias iniciais, porque eu tenho pensado muito sobre elas, até para que nós possamos construir, não é, essa agenda. Eu só queria fazer um último comentário muito rápido com relação à agenda da desigualdade, que esteve tão presente nas falas de Elisa e de Helena. É uma agenda fundamental, ela em si pressupõe também um valor, né, também uma ética, como ambas colocaram, Elisa também tem discutido muito isso, né, não é natural falar de desigualdade, né, supõe o desejo da igualdade necessariamente, de uma maior igualdade, pelo menos,
mas eu só ia mencionar que, a despeito do relatório de desenvolvimento humano da organização, da ONU, em 2019, apontar um avanço nos patamares mínimos, mortalidade infantil, educação básica, mostrava também uma desigualdade em outros níveis, né? Expectativa de vida aos 70 anos, por exemplo. Então, há muitos desafios contemporâneos ligados à ciência, à tecnologia, à informação, que podem, dependendo do caminho político, levar a menor desigualdade ou ao aprofundamento da desigualdade. E como bem colocaram tanto Elisa como Helena, a pandemia veio escancarar essas questões e escancarar também o quanto o Brasil precisa, né, investir em todas as áreas do conhecimento, na ciência, na tecnologia e na inovação. Obrigada. Desculpa, eu me empolguei e demorei mais do que devia. Tudo bem, eu vou passar logo para a Elisa, chamando a atenção que tem a questão da ciência e desigualdade, ciência e democracia, né? E também enfim, a própria tensão das ciências sociais, né? Que a gente foi criado também, que esse é um ponto do diálogo, quer dizer, a gente foi formado, né? Principalmente, enfim, a minha geração, da qual a Nízia faz parte também, de que as ciências sociais tinham que abrir a caixa preta das ciências. Esse era o nosso papel. Então, tem uma questão que eu também vou adicionar para a Elisa e para a Helena, quer dizer, que nesse momento, enfim, que a ciência está sendo, quer dizer, a caixa preta está querendo ser aberta pelos negacionistas, né, pela, enfim, não ciência, quer dizer, o papel das ciências sociais também ele tem questões importantes e tensões importantes, né, no nosso próprio ofício para poder ter esse diálogo, né? Quer dizer, a gente era para mostrar como é que a ciência era socialmente construída e, portanto, mais próxima, né? As ciências exatas e mais próxima da sociedade. Só que muitas vezes agora a gente, na defesa da ciência, também fecha a caixa preta, né? E, portanto, a gente também tem questões, né, da nossa prática como cientistas sociais. Então, esse diálogo também tem questões em relação à ciência e sociedade. Então, Elisa. Puxa, tanta coisa estimulante que eu gosto, não sei nem por onde atacar. Mas eu fico contente de ver que a gente tem muito consenso mesmo. Por exemplo, a Helena mencionou a necessidade de pensar no futuro como alguma coisa factível. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quem faz ciência faz porque acha que pode mudar alguma coisa. E a ideia de apostar no futuro, eu chamo isso de uma espécie de utopia, é uma meta normativa que a gente tem que ter, é um ideal normativo. A gente sabemos agora que os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não vão ser alcançados em 2030. Eu acho que mesmo sem a pandemia estava difícil, porque ele já era um ideal normativo. Mas eu vou pegar esse ponto que a Helena mencionou de repensar o mundo que queremos, né? Para repensar o mundo que a gente quer, a gente tem que supor que existe uma coesão social significativa, que a maior parte da sociedade quer aquilo, todo mundo quer aquilo. Nós sabemos que está muito difícil, por diversas razões, mas na minha pesquisa, o que aparece muito recente, assim, com muita saliência no momento, é que essa dificuldade de decidir alguma coisa coletivamente vem do nosso baixo grau de coesão social. Como é que eu meço isso, né? Eu meço olhando a falta de confiança que existe entre as pessoas e das pessoas em relação às instituições. E fazendo algumas análises estatísticas, eu e o Félix Garcia, que trabalha comigo, a gente chegou a observar que é muito impressionante como desigualdade e desconfiança caminham juntas. A desigualdade gera desconfiança porque as pessoas habitam mundos paralelos. Quer dizer, as pessoas que a gente viu na televisão pegando comida no caminhão de lixo, vivem num mundo diferente, o mundo que nós vivemos não é esse. Então, quer dizer, tem mundos paralelos e é muito difícil você gerar credibilidade num contexto desse.
E credibilidade, como a gente sabe, é instrumento, é um indicador de coesão social que, se fosse alta, seria mais fácil decidir o que nós queremos. Agora, eu acho que a gente tem que olhar pelo outro lado também, pelo lado dos interesses. Porque, assim, pelo lado ético, de fato, mesmo as pessoas que vivem da desigualdade, que se beneficiam com ela, a Lisa estava lembrando que eu sempre falo isso, é verdade, ninguém tem coragem de falar, eu adoro desigualdade, porque a igualdade é um valor social. Então, agora, se é um valor, eu preciso pensar pelo outro lado também. Será que ele é o interesse de todo mundo, a igualdade? Deveria ser, porque nós estamos todos no mesmo planeta, por exemplo. E deveria ser porque se os pobres morrerem de fome, os ricos não terão a quem explorar. Então, a coisa é muito estranha. Como é que a desigualdade gera cegueiras? As pessoas não... No caso da vacina, os países ricos sabem que, enquanto o mundo não estiver vacinado, a pandemia é uma ameaça para todo mundo. Mas o comportamento imediato é o meu, quer dizer, o meu primeiro, quero as minhas vacinas. Então, eu acho que a gente tem que pensar do lado da ética, que realmente é o substrato, mas temos que pensar do lado dos interesses. Como é que a gente convence as pessoas, como é que elas se dão conta? Não precisa ser a gente, elas têm que se dar conta. Por exemplo, a gente está vendo hoje a Bolsa despencando, porque as pessoas que vivem de especulação financeira se dão conta que a maneira como o país está sendo conduzido não está sendo boa nem para eles a longo prazo. Então, essa é uma situação em que interesses comuns podem se manifestar. O jogo eleitoral do ano que vem vai ser uma oportunidade muito boa da gente ver como é que está se manifestando esse movimento de percepção de interesses. Tá? Então, quer dizer, eu queria comentar isso, depois, se houver tempo, eu queria comentar também a segunda coisa que a Enisa chamou atenção com muita propriedade, sobre as limitações das ciências sociais, mas isso eu volto depois, eu já falei muito. Então, eu vou passando, obrigado, Elisa, passando para a Helena, fazendo um comentário adicional à Elisa, porque tem parte das elites globais que parece que estão se preparando para não viver mais nesse planeta, né? Com esses mega bilionários, mas é verdade, né? Com seus foguetes, as pessoas comprando para ir ao espaço. Se você pensar como enfim, tivesse ocorrendo um descolamento também, né? Em termos do confiança e desigualdade, mas já como parte dessas elites multimilionários, bilionários, estivessem saindo da Terra, né? Tanto é que o Latour tem um livro dele que dizendo que a gente precisa aterrar, voltar para a Terra, né? Para partilhar a Terra. Alguns parecem que não querem mais partilhar a Terra. Acho que esse é um ponto também interessante para ver esses movimentos, inclusive a partir da ciência, que são projetos tecnológicos muito admirados, né? De ir para a Lua ou para Marte. Helena. Obrigada, Gilberto, Elisa, Nízia de novo. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Eu sempre achei um absurdo, quer dizer, essa necessidade, mas eu dizia, vai ver, é um desejo. Eu tenho uma tendência a achar o lado bom das pessoas, sabe? Mas olhando agora, ouvindo e vendo você falar, você tem razão. Realmente é um descolamento desta sociedade que não lhe serve mais. Realmente, eu vou me aprofundar nesse pensamento. Mas, em relação aos pontos colocados pela Elisa e pela Nízia, realmente, né, a gente sempre pensa que a ciência tem que ser democrática. Democrática no sentido de servir a todos, buscar o bem social, e vários outros aspectos. No entanto, a gente está vendo que
a ciência, e aí é um parênteses, ela está deixando de ser democrática. Eu acho que eu tenho que trazer isso. No momento, e a gente não tem, nós cientistas ainda não temos uma resposta, porque você precisa da publicação e análise por pares, de e aquilo ser divulgado e outros verem se tem a reproducibilidade ou não. Mas no momento em que os custos da publicação estão ficando exorbitantes, em especial para América Latina, Caribe, África e alguns países asiáticos, né, que cobram pay charge em dólares, ou em francos suíços, ou em euros, está ficando uma situação em que a dita ciência de primeira qualidade vai ficar para muito poucos. E isso é uma coisa que o mundo vai ter que discutir. Não temos ainda nenhuma resposta, porque quisemos fazer o acesso livre. Ótimo, open access. Mas alguém, eu lembro sempre de uma frase do Jorge Guimarães, meu grande amigo, quando ainda era presidente da CAPES, ele dizia: alguém tem que pagar o almoço, ninguém come de graça. E isso é uma realidade. Só que surgiram vários publishers que estão ganhando dinheiro de alta qualidade, mas ganhando muito dinheiro. Então, isso é um ponto que nós temos que. E aí eu vejo que a união de todas as áreas da ciência, essa visão das ciências humanas pode trazer insights diferentes. A outra coisa que, quando você falou que a desigualdade gera desconfiança, Elise, é real, mas é curioso como ainda, isso também, eu gostaria de vocês para me darem retorno. Como é que ainda, com toda a desigualdade que é ficar no Brasil, com toda a desigualdade que esse país tem, com todos os problemas, o nosso povo ainda acredita na classe política, porque ele, independente do voto obrigatório, a multa por não votar é irrisória. E ele enfrenta chuva, ele enfrenta filas, sol, ele enfrenta tudo. E ele deposita aquele voto. Mas tem uma coisa que é interessante: a maioria esquece em quem votou para deputado, para senador. Então, é uma desconfiança que, no caso, me assusta. Por que ainda que isso nos Estados Unidos você vê claramente? A campanha para as pessoas irem votar. E aqui não é os R$ 3 de multa que leva alguém a ir numa fila de igualdade, interesse de todos. Será que é porque eles acreditam que aquele voto pode mudar toda a situação? A outra coisa é que eu também vejo que mudou muito no nosso país é a confusão criada. E aí eu acho que a gente precisa ir para a Constituição brasileira, olhá-la. A gente diz claramente que o Brasil é Estado laico. Isso é assertivo. Mas nós estamos deixando de ser laicos, para valer. E estamos impondo muitas mudanças que questionamentos de dados científicos são baseados em fé. Eu acho que a fé é louvável para aquele que quer ter, como também a não ter fé
também eu tenho que respeitar, é um direito constitucional. Mas confundir, como está acontecendo, a fé religiosa com o dado científico, nós temos também que ver como fazer essa abordagem. Porque nada impede do indivíduo, o próprio Einstein dizia, né? Você pode acreditar em Deus. Nada te impede de ser um cientista e acreditar em Deus. Mas você tem que olhar o mundo, você não pode negar o dado científico. E o que estão negando é... o Brasil entrar nessa discussão do terraplanismo, para mim, foi chocante. Estados Unidos entrar nessa foi chocante. Então, aonde que nós, cientistas, de todas as áreas do conhecimento, estamos errando? Tem um erro da nossa parte, é na comunicação, porque uma coisa é negar a evolução também, né? Que aí várias pessoas ficam pedindo que a academia tem que se pronunciar. Não adianta o pronunciamento. O que nós estamos fazendo é gerando mais documentos e mostrando, levando o dado científico, mas não estamos sendo eficientes. Eu não sei se vocês concordam, porque dizer que alguém, para ser um bom brasileiro, ele tem que ter uma ou outra religião, ele tem que se enquadrar, é muito complicado. E aí entra também os direitos humanos, direitos sociais. Dizer que teria que ter no Supremo alguém extremamente evangélico, quer dizer que aqueles que não são evangélicos não estão olhando a lei da forma correta. Existe uma lei religiosa. Eu acho que nós estamos com problemas aqui no Brasil muito profundos. Por isso que eu propus que a gente teria que ver qual é a sociedade que queremos e como é que juntos a gente consegue dar alguns enfoques, porque isso vai ser fundamental. Era isso, por enquanto. Obrigado, Helena. Nisa? Não, eu acho que assim, várias questões muito importantes estão sendo colocadas aqui, né? E Gilberto colocou essa questão da elite, querendo já outro mundo, né? Não se trata nem de... A gente está aqui pensando em como projetar um futuro, um país, e a política é uma dimensão fundamental disso. Mas, sem falar no outro planeta, de fato, muitas vezes se vive num mundo extremamente interdependente, por um lado, né, e a pandemia mostrou isso, mas que a forma de lidar com essa interdependência pode e tem reforçado desigualdades, né? Eu acho que essa é uma questão assim crucial para nós pensarmos. E eu acho que a discussão também que a Elisa levantou da coesão social é fundamental, né? Eu acho que nós temos que olhar tanto para a matriz de valores quanto para a matriz de interesses e fazer essa radiografia da nossa sociedade para podermos pensar, né, em projetos políticos comuns. Acho que entre os vários desafios contemporâneos, a exacerbação do individualismo e da perda dessa coesão social, acho que é algo que está na pauta das ciências sociais, né, e que precisamos aprofundar. E eu queria assim, fazer aqui uma reflexão também, ouvindo agora a Helena, de como também os sistemas eleitorais têm um impacto, né, nessa forma de adesão política às eleições, entre outros fatores, né? E na Unpox nós temos os grupos que discutem essa questão eleitoral.
Mas acho que há uma busca de saída pela política, o que é algo que deve também ser uma aposta nossa, a meu ver. O problema é em torno de que agenda, né, e como isso pode ser construído. Agora, sim, eu queria agregar um ponto, né, que eu acho assim, muito importante e que tem a ver com a discussão da religião. Eu acho que a nossa defesa tem que ser do Estado laico, ainda que saibamos que isso também é um telos, não só no Brasil, também em outros países, quando nós pensamos na discussão científica, né? Então, eu acho que nós estamos muito impactados pela atual conjuntura, e que é muito desafiadora, mas se nós pensarmos, por exemplo, o primeiro transplante não foi realizado nos Estados Unidos, a controvérsia religiosa era enorme, foi realizado na África do Sul, né, onde se conseguiu, né, um espaço político, social para tanto, todo o debate sobre as células-tronco, enfim, eu acho que, ainda que o Estado seja laico, nós não podemos descuidar do diálogo com esses valores religiosos, que não são só das comunidades evangélicas, que existem na sociedade. Então, acho que esse será um ponto de tensão permanente, por isso também é um outro diálogo necessário, né, até para que os princípios da ciência possam ser afirmados nesse debate, né? Porque também sabemos que há algumas questões do conhecimento científico que também podem levar a mais desigualdade. Basta ver os tratamentos, não só oncológicos, né? Felizmente nós temos o nosso sistema único de saúde, mas nem todos os tratamentos são acessíveis, mas para ir a campos assim, experimentais de pesquisa, o que está se pesquisando no mundo em relação a doenças degenerativas e como no envelhecimento essa desigualdade, mais uma vez, se manifesta. Então, acho que temos aí uma agenda demográfica também, muito importante num país como o nosso, que ao mesmo tempo que envelhece, temos aí uma juventude que não está sendo inserida no projeto de país, né? Então, assim, eu fui da religião para a questão demográfica, mas é porque eu acredito que nós estamos tocando aqui em alguns pontos, a meu ver, fundamentais para essa agenda. Mas, só para resumir, eu acho que nós temos que ter esse diálogo, também em relação a comunidades religiosas diversas, para poder afirmar alguns projetos e romper com essas armadilhas. Por fim, até eu queria sugerir um artigo que saiu na revista Sociologia e Antropologia, muito interessante, do sociólogo Jeffrey Alexander, que se chama Vociferando contra o Iluminismo, no qual ele faz uma análise das orientações do Bannon aí em relação ao Trump, mas ele faz uma análise assim, sociológica de como que emerge esse tipo de pensamento como um pensamento, na verdade, dentro da modernidade, né? Nós olhamos como um pensamento retrógrado, mas é dentro da modernidade, é o próprio avanço da modernidade abrindo espaço para essa agenda que muitas vezes, e é isso mesmo, nos causa esse impacto aí tão profundo e essa necessidade de falarmos, né, de como isso é enganoso e de como é absurdo. Obrigado, Elisa. Eu vou passar para a Elisa, e a gente começa a fazer uma última rodada, né, de intervenções a partir exatamente dessas questões que já são várias, né? Então, se vocês pudessem, nessa última rodada, depois a gente dá um minutinho para finalizar, tá, Elisa? Pois é, acho que a gente vai ter, eu espero que a gente consiga agendar outros diálogos desses, porque tem tanta coisa que eu adoraria continuar discutindo aqui, e coisas que vocês levantarem que eu não vou ter tempo, mas para fechar, eu vou pegar o que eu acho mais palpitante no momento, que é a relação política e religião. Tá? Por que brasileiro vota? Eu acho interessante, porque vota, porque acredita na participação, gosta de participar.
Agora, ao mesmo tempo, como eu estava falando a questão de confiança, né, a desconfiança em relação a instituições políticas é total. Os índices brasileiros são os mais baixos de que se tem notícia, o mais baixo na América Latina, que já é o mais baixo no continente, no mundo. E aí tem o seguinte, no Brasil tem duas instituições que têm um pouquinho mais de confiança, família e religião. Então, o que a política faz? Ela explora a religião, porque isso é um elemento poderoso. E mais, essa política, que é feita em nome da religião, nega a política. Como é que o Bolsonaro foi eleito? Negando que ele ia fazer a política dos partidos. Ele se apareceu como salvador da pátria. Então, eu acho que uma coisa séria que a gente não pode deixar passar é revalorizar a atividade política com P maiúsculo. Se a gente tem o Congresso que tem, é um problema, mas nós precisamos de Congresso, a gente precisa de instituições. Então, acho que a gente não pode esquecer disso de maneira alguma. Fora da política não há salvação. Por isso que a gente viu que quem está levando a gente para a perdição e não para a salvação, negou a política para se eleger. Está na hora de revalorizar, de desdemonizar a política, de refazer a crença na possibilidade de competir, que é o que a gente não está conseguindo fazer nesse momento. Porque quando a gente decide competir, a gente está, de fato, aceitando alguma coisa em comum. O mundo que queremos, o mundo que nós queremos é democrático, e para ter um mundo democrático, nós precisamos de política com P maiúsculo. Fora da política não há salvação. É isso aí. Elisa, obrigado. Helena? Obrigada, Elisa. Foi sensacional, concordo. Eu gostei muito da tua análise e concordo com a Anísia também. São todas as religiões. E a religião ela tem que ser respeitada, seja ela qual for, como também tem que ser respeitado aquele que, por um fórum íntimo, não tem a religião. E a política tem que olhar todos. E não dizer A é melhor do que B e C é pior do que A e B. Não, são todos cidadãos que merecem o mesmo respeito. Eu vejo que a discussão desses aspectos vai ser fundamental. Eu acho que vocês vão ter que fazer mais diálogos. E eu lembrei agora, ele faleceu recentemente, o professor Gianotti, quando eu era pró-reitora de graduação, eu fiz um debate de ética e religião. E trouxe o Sobel, um padre franciscano, que trabalhava no nosso comitê de ética, isso há muito tempo atrás, e o Gianotti. E a discussão era, e ele, bastante polêmico, ele trouxe alguns aspectos da ética relacionados com cultura local, que isso também é outra coisa. Algumas atitudes que, para mim, que vivo num mundo, são não éticas, em outras sociedades aquilo é considerado o normal. Então, isso também tem algumas situações que a gente vai ter que rever. Eu queria agradecer muito a Ampox esse privilégio de estar com o Gilberto e com a Elisa e com a Anísia. Eu aqui só dei fora, mas trouxe o pensamento do protestos, que não é da... Mas que, como eu digo sempre para o Rubem, eu sou a desumana que acredita nas humanidades. Obrigado, Helena, mas a gente discordou aqui. Discordando. Olha, quero, Gilberto, agradecer muito a você, ao André Monteiro, presidente da Ampox, a toda a diretoria por essa oportunidade. Também falar da importância desses diálogos
que já vão se tornar tradicionais, né, uma promoção conjunta da Unbox, da Fiocruz e da UFRJ, através da sua do seu colégio de altos estudos. Também nós temos programas no canal Saúde, também em torno desses diálogos, então quem tiver interesse nesses debates vão encontrar coisas muito interessantes. E eu gostaria, assim, nesses comentários finais, primeiro falar da minha satisfação de estar com você, Gilberto, com Helena, com Elisa, e fazer parte desse 45º encontro anual da Unbox, ainda que não tenhamos ali nosso encontro tradicional, né, como tínhamos sempre presencialmente, mas é muito importante o alcance da Unbox e a agenda que a Unbox vem realizando. E quero, assim, não para concluir, mas deixar uma ideia ligada ao protesto, né, Helena, em relação à sua afirmação. É muito importante ter você aqui, é muito importante o diálogo entre as nossas disciplinas, e só vou fechar com esse comentário. Eu estou vindo de um evento muito intenso na Fiocruz Amazônia, né, Instituto Leônidas e Maria Dini, em Manaus. Vocês sabem que Manaus e também o interior do Amazonas sofreu terrivelmente, principalmente com o que se chamou a segunda onda da Covid-19, as pessoas com falta de oxigênio, enfim, eu não vou descrever o drama, todos viram pela mídia, mas é muito diferente quando você está ali com os colegas e não estão mais falando dos seus objetos de pesquisa, mas também das suas vivências pessoais. Então, nós estamos vendo também uma situação de luto, em grande parte aí da nossa sociedade. Eu queria lembrar essa dimensão como algo muito importante para que nós tenhamos ânimo na construção deste projeto, que é tão importante, termos esse ânimo. Mas eu queria, assim, dizer que um dos exemplos que eu tenho dado, da necessidade do diálogo interdisciplinar e como alguns temas, alguns problemas requerem isso, eu dou o exemplo de um artigo liderado por pesquisadores do campo biomédico, se referindo, saiu na Nature, um dos líderes do artigo é o Felipe Naveca, da Fiocruz da Amazônia, do Instituto Oswaldo Cruz, também da Fiocruz Maria Siqueira, que coordena o laboratório de referência. E o artigo era sobre a variante gama, as razões para sua ampla circulação, seu impacto, e o que aconteceu, como vimos nessa chamada segunda onda em Manaus. E o artigo, com dados da pesquisa biomédica, foi feito, inclusive, desenvolvido testes novos, estudos de variantes e tudo mais, mostra aquilo que nós devemos pensar de forma interdisciplinar, que a circulação do vírus é eminentemente um problema, uma questão social. E, no caso, está ligado aos aspectos, naturalmente, das condições de mutabilidade do vírus, mas essa mutabilidade ela é interdependente do processo social. Então, eu tenho dado muito esse exemplo, porque a todo momento eu sou instada a diálogos interdisciplinares, por presidir a Fiocruz, e acho que a partir de questões, e não talvez de um idealismo, da interdisciplinaridade, como já, mas questões muito concretas, a pandemia, porque nós estamos imersos nela e ela escancara essa necessidade, mas o mesmo se dá no campo da bioeconomia e se dá no campo que Elisa mencionou inicialmente, de Big Data, que hoje é uma questão transversal a todas as ciências, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista prático e também do ponto de vista ético. Então, eu creio que, assim, avançar nessa agenda de problemas e questões será fundamental, mas, sobretudo, quero também fazer minha profissão de fé, já que falamos de religião, na política, Eu acho que a política com P maiúsculo, como Elisa bem colocou, e a Helena também reiterou. Maravilhoso estar com vocês. Obrigado, Nise. Eu vou passar a palavra para a Elisa para a palavra final.
Eu vou só pedir desculpa que eu me empolguei tanto com a política que acabou meu tempo e eu não agradeci, né? Eu queria agradecer muito o privilégio de participar desse debate com vocês três e, sobretudo, agradecer as organizações que possibilitaram isso. A Fiocruz, a Ampox e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Eu espero que a gente volte a se encontrar, porque tem muita coisa que vale a pena discutir. Obrigada. Eu queria, para finalizar, agradecer a Elisa, a Helena, a Nízia, enfim, queridas colegas, amigas, enfim, professoras, companheiras dessa luta por ciência e tecnologia e inovação no Brasil. Eu acho que esse é mais um diálogo, a gente vai continuar, essa foi uma iniciativa, enfim, da Elisa, né, com a Ampox, conosco, de tentar, né, juntar, e eu acho que a Elisa colocou muito bem, a gente começar a ter, né, a partir de questões muito concretas, a gente poder, né, conectar ciências, né, nesse diálogo, que eu acho que será a possibilidade da gente passar, né? Eu fiz a imagem hoje na corda bamba de Sombrinha, né? Em homenagem ao Aldir Blanc. É o que a gente está vivendo. A gente está na corda bamba, mas tem a sombrinha para se equilibrar e para se proteger. A gente vai passar por isso, né? Também sou otimista. A gente tem que ser otimista. E eu acho que é fazendo o que a gente sabe fazer, né, melhor e conversando e trabalhando. Então, obrigado a vocês, obrigado também por participarem dessa iniciativa e para os que estão nos ouvindo nesse momento, convido a vocês a continuarem acompanhando a programação da Ampox, que tem, enfim, ainda nesse sábado, né, eventos, assim como segunda, terça e quarta-feira no fechamento na Assembleia Geral, com as premiações, né, da Ampox tradicionais, que são no último dia. Muito obrigado e boa tarde a todos.